Olha só, chegamos ao final do ano de 2024. Esse Carteiros que também é especial duplamente, não só por ser o último deste ano, mas também por ser a última gravação do Stock Pickers. Nós já encerramos aqui as nossas gravações. Nós teremos aqui, né, até o final deste ano, não é isso, Nando Lima? Até o final do ano nós temos Tchado é Tchado, até a última semana do ano. O Tchado é Tchado, que é o nosso especial de fim de ano, onde a gente abdica um pouco de falar de cenário, ativos, etc. A gente foca um pouco mais em falar de carreira, visões, perspectivas. A gente acabou falando de mercado porque não tem como escapar, mas é mais focado para esse lado, é um papo mais leve, mais boêmio, mais de bar, mais divertido, que a galera tanto gosta. A gente bebeu nos episódios, faz diferença, tá no clima, então assiste lá que vocês vão gostar bastante. Esse é o último Carteiros, que é um programa que, aliás, gostaria de compartilhar aqui com os meus colegas. Que crescimento do Carteiros esse ano, hein, ô Davi Fontinelli? Foi um belo ano, Colasso. Pro Carteiros foi sinistro, assim. Pro mercado foi uma bosta, sendo sincero. Mas pro Carteiros, cara, só elogio. Galera, elogiando vocês dois, você e Guilherme Anversa, falando sobre todos os estudos que vocês fazem. Fiquei sabendo de várias assets aí, mandando mensagem, pedindo para mandar os estudinhos, né? Os dados que foram levantados. Reconhecimento é o trabalho que vocês fazem, que preciso abrir aqui para nossa audiência, né? O Davi e o Anverso, os dois se mobilizam para preparar um monte de coisa muito interessante aqui pra gente em todos os episódios. Então foi um baita ano aqui do lado de vocês. Eu comecei já quase fazendo uma despedida, mas tá só já nesse clima. Só pra deixar claro, porque ninguém aguenta mais 24, então já vamos se despedindo logo de cara, né? Mas tem coisa pra falar esse episódio, né? Bastante coisa. O que vocês separaram aí? Vamos contar pra galera. Esse vai ser um programa especial, eu diria. A gente tá naquela época do ano de que você já quer encerrar o capítulo. Você começa a refletir, de 2024, né? uma época mais reflexiva, e que você também passa a pensar 2025. E fazer projeções, e pensar como vai ser o mercado, etc. E nosso programa vai ser sobre isso. Vai ser sobre o que será o futuro da indústria de fundos de investimento, dos fundos de crédito, dos multimercados, dos fundos de ações, insumos para que, acho que quem está nos escutando aqui possa até tomar decisões de investimento, se balizar melhor para construir carteiras, né? Acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui, e aí acrescentando, né, os estudos, os que você mencionou, né? A gente sempre tenta trazer algum site diferenciado. Acho que falar de fundos de investimento é uma coisa que não é tão comum, não é de fácil acesso nos sites. Acho que é muito mais comum você ver de ações, renda fixa, mas fundos de investimento, a XP como um todo tenta fazer esse trabalho de ser protagonista em estar falando sobre essa indústria, né? Então aqui é mais uma das iniciativas que a empresa tem e sempre com algum tipo de inteligência, né? Então, às vezes, até o nosso tom aqui é um pouco mais técnico, né? A gente vai um pouco além do que o nível para uma pessoa leiga em fundos, mas a gente tenta abarcar, acho que todos os públicos, né? Acho que mas mesmo é que a audiência aqui também é absurdamente qualificada, né? Esse que é o negócio também. Stock Pickers não é sinistro. É porque você está falando de, basicamente, investidores pessoa física que são engajados com o mercado, se interessam, querem saber. Já fui abordado por vários, em vários eventos. Então a galera que gosta, se interessa, quer ouvir, gosta de participar do debate. A galera do mercado escuta a gente. Então os próprios gestores, os analistas, economistas, os alocadores, a gente autônomo escuta muito, gosta muito do Carteiros. Um abraço aí para todo mundo que faz assessoria de investimento no Brasil, que acompanha a gente aí ao redor do Brasil todo. Os caras elogiam muito, falam que ajuda muito no mês deles, tal, para ter uma visão de alocação, etc. E, o principal bolso do mercado, que daí são as fundações, né, fundo de pensão, não é que eles escutam todos os episódios e falam, o Davi e o Anversa levam uns estudos lá que dão ideia de estudo pra gente aqui. Né? Então, por mais que seja um papo um pouquinho mais denso, a gente fala aqui no nosso jeito boêmio, tenta dar uma leveza e a galera tem gostado muito, cara. Então,
já abri aqui com essas palavras bonitinhas, mas é para parabenizar, porque se não fosse vocês, a gente não ia estar aqui fazendo carteiras do jeito que é. E estamos terminando num ano onde a gente se discute o ciclo de taxa terminal de juros para o ano que vem em 15%. Né? Então... Já é na Austrália, né? Que os caras já deram... Na Austrália, o juros já é 15%. Pelo amor de Deus! 14,25? Então. Já tá contratado, já deram. Já falou, vai ser isso aí. Então é uma hora onde os assessores ali são bombardeados por ofertas ali de LCI, LCA, todo mundo quer se esconder no CDI. LCD agora que tem novo ativo. A gente achando que LCD, as TVs de LCD já estavam fora de moda, agora a LCD voltou como instrumento do BNDES. Novo sentido pro negócio. Ressignificaram. A LCD foi ressignificado, né, na indústria. Então é isso, a ideia aqui com esses 15% de taxa de juros é tentar aqui trazer um pouco de luz do que a gente enxerga do que vai ser essa indústria de fundos para 2025. Muito bem. Bom, querido Nando Insta, nosso diretor maravilhoso, olha lá, primeiro slide. Vamos falar de indústria então? Acho que para quem está nos assistindo... Perfeito comentário, que eu já ia falar. Para você que está no podcast, você não vai ver os slides que a turma preparou, os gráficos. Se você quiser ver os números, recomendo que você acesse o YouTube do Stock Pickers. Só jogar Stock Pickers no YouTube, você vai encontrar nosso canal. Lá no Carteiros, a gente tem todas as imagens. O Nando coloca em tela cheia aí para vocês, bonitinho, para vocês acompanharem junto com a gente a análise. Para você que estiver no podcast e quiser ouvir, a gente vai fazer o máximo para narrar e você não perder a experiência mesmo assim, tá bom? Vai lá, Davizão. Boa, obrigado, Lucas Colasso. Mas a ideia aqui, o pano de fundo, é falar da indústria de fundos, tanto a indústria como um todo, quanto as suas principais classes. Quando a gente olha da indústria brasileira, eu acho que um dado muito interessante dessa indústria é que ela sempre cresceu. A série da Ambima, que divulga esses dados oficiais, desde o início da série, em 2006, ela mostra esses dados, e ela teve, na verdade, um ano em que o PL, o patrimônio líquido da indústria caiu, que foi 2008, a crise de 2008. Na época teve uma captação negativa de menos 66 bilhões, mas todos os outros anos a indústria cresceu. Ou seja, o brasileiro ele pode até passar a investir em renda fixa, tirar de multimercado, tirar de ação, mas está investindo em Tem fundos. uma troca de bolsos acontecendo, a gente falou em vários episódios do Carteiros de resgates, mas parece que então o dinheiro não sai da indústria. O dinheiro, ele acabou saindo de captação negativa, eu até grifei no gráfico aqui para quem está assistindo, mas em 2008 teve um ano de captação negativa e 22 e 23 também. Foi nessa magnitude de 2,36 bilhões. Mas as barras aqui que indicam o PL da indústria em trilhões, né? Quando a gente vê aqui em novembro de 2024, a indústria tinha 9,4 trilhões, é um volume muito grande, né? Então, assim, a captação líquida frente ao tamanho da indústria foi baixa, percentualmente, menos de 2%. Isso significa que só o carrego, o retorno dos fundos que compõem essa indústria, mais do que compensa essa saída de recursos, né? Então, assim, a indústria sempre cresceu. E a nossa projeção é que o próximo ano vai bater a marca emblemática dos 10 tri. O ritmo de crescimento dessa indústria ele é razoavelmente constante ali na casa dos 2 dígitos. 10, 11, 12, 11... Para cada ano é um tanto constante dentro desse intervalo ali de 2 dígitos. E próximo ano, seguindo essa tendência, juro em alta, como o Anvers comentou, vai chegar ali próximo dos 10,5 tri. Né? Então é uma marca que é bem menor do que a indústria de países desenvolvidos, mas tem crescido aí em ritmo de 2 dígitos nos últimos anos. É uma indústria ainda pequena, né? Se a gente comparar com o tamanho de uma BlackRock, que são alguns trilhões de dólares, né? Só uma BlackRock é maior do que toda a indústria de fundos aqui do Brasil. Mas é isso, a gente saiu em 2006 ali de menos de 1 bilhão de reais, eram 1 trilhão de reais, eram 900 bilhões de reais, e a gente deve em 2025 ultrapassar, né? Teremos o Carteiros aqui que a gente vai celebrar esses 10 bi da indústria de fundos. Mas ponto interessante você comentou, né? Embora no relativo seja muito menor do que uma BlackRock, sozinha é maior do que a indústria inteira brasileira, quando a gente olha para alguns outros, ou boa parte dos demais países emergentes, isso é uma realidade que não acontece lá. Então, se você olhar, por exemplo, para o Chile, para a Argentina, se você olhar para o México, se você olhar para essas geografias e entrar a fundo na indústria financeira, você vai perceber que
não tem um monte de plataforma, fintech, etc. Você não tem um monte de asset independente operando os mercados por lá. Isso é uma realidade mais brasileira. Então, assim, no relativo, é ruim para desenvolvido, mas por aqui, em Para tese, emergentes, com certeza. para emergentes, A né? poupança do investidor brasileiro E que bom, né? está muito concentrada em ativos domésticos, né? É o brasileiro que financia os títulos do governo, por isso uma boa parte da explicação da volatilidade que a gente está vivendo, e vai ser essa indústria aqui que vai ser importante para fomentar o mercado de crédito privado através do mundo de FDICs, os títulos de infraestrutura, né? A famosa frase que o Bruno Garcia da Trust falou, né? Que são as pessoas físicas que estão financiando o processo de infraestrutura aqui Dona no Maria. Brasil, vem desse dinheiro, né? Vem desse dinheiro dos investidores locais. Muito bem. E aí, só um último ponto aqui sobre saída de recursos, que é até um pouco emblemático, né? 2022 e 2023 foi um ano em que houve saída de recursos depois de bastante tempo. E aí, quando sai da indústria de fundos, vai para onde? Ou vai para poupança, ou vai para ativos bancários, por exemplo, né? Então, os famosos CDBs, LCI, LCA, LCD agora também, né? São os concorrentes dessa indústria de fundos do tanto que a gente fala aqui. Se você puder passar um slide, Nando, aqui a gente também mostra um outro dado que é interessante de observar, que é o share, a participação de mercado das classes de renda fixa e FDIC, que é também um instrumento de renda fixa, né? Sim. A Ambima divulga esses dados e o fato é que, historicamente, sempre girou perto dos 50%. Metade de toda a indústria brasileira de fundos é composta de fundos de renda fixa ou fundos de investimento em direitos creditórios. Reflete um pouco a nossa realidade de juro alto, né? E no período de bull market do Brasil, de 16 até 2020, a gente teve essa tendência de queda, que foi lá em dezembro de 2016 de 51% de toda a indústria para essas classes, até 39% no low histórico ever em 2020, dezembro de 2020. O que aconteceu desde então? A volta, uma certa normalização para o Brasil de sempre, né, atingindo no dado mais recente, que é novembro desse ano, 47%, e a nossa projeção é que próximo ano vai passar os 50%. Caramba, esse gráfico é muito interessante, hein? Mas olha só, obviamente existe um delta, né? Mas é muito parecido, né, ao longo do tempo. Então, assim, de fato, o brasileiro tem uma tendência a concentrar muito do seu dinheiro, do seu patrimônio na classe de renda fixa como um todo, né? Mas o juro alto explica boa parte Claro. disso, né? É incrível que em 2020, né, poxa, a gente chegou a ter 61% da indústria concentrada em ativo de risco e 39% em renda fixa. Perfeito. Então a gente consegue ver o potencial aqui que tem a gente conseguir trabalhar num ambiente de... não precisa ser 2% de taxa de juros, mas uma taxa de juros de um dígito. Uma taxa de juros de um dígito. Eu acho que o número de dígitos da taxa de juros já explica um tanto. Exatamente, Total. mas eu acho que a Esse mensagem aqui a gente enxerga um ano de 2025 onde essa tendência de queda nessa participação, né, que a gente viu entre 2016 e 2020, esse vento mudou, né? A gente saiu de 39% de exposição em fundos de crédito, agora está em 47%. E a projeção para o ano que vem é que esse ratio vai aumentar. Vai então ter mais dinheiro alocado em produtos de renda fixa, especialmente nos produtos de FDIC, né? Com a chegada de alguns produtos adaptados ao varejo, a gente vai começar a ver as ofertas de fundos fechados de crédito, FDIC. É um mix que vai ser um pouquinho diferente. Ele aumenta, mas a foto vai ser um pouco diferente de como ela é hoje. Vocês têm visto esse movimento? Porque, assim, eu participei de uma reunião recentemente com uma gestora que me questionou sobre, né? E aí eu falei, pô, deixa eu acionar os contatinhos aqui pra perguntar como é que tá. E a turma falou que na ponta ainda não pegou tanta tração esse produto pra pessoa física como um todo, né? Mas vocês têm visto, vocês estão monitorando, realmente as gestoras estão se mobilizando para trazer versões de fundos nesse formato de FDIC? É uma indústria que agora que está começando a ganhar um pouco mais do conhecimento do investidor, né? A gente teve num passado distante, 10, 15 anos atrás, alguns eventos de fraude pontual
O case Silverado aí é um case que assustou o mercado num passado já distante. E a realidade é que as pessoas aos pouquinhos estão começando a ficar um pouco mais familiarizadas com esse tipo de estrutura. E uma série de gestoras já com um track record, com 10, 15, 20 anos de histórico de cota para mostrar, devem fazer, está muito no início, tá? Então eu concordo com você dessa leitura das gestoras que ainda é difícil sentir na ponta final, mas as casas que já fizeram esse ajuste, a gente já começa a ter produtos para varejo, né? Que era uma coisa que não existia há 6 meses atrás. À medida que isso começar a chegar com mais força para o varejo, é um caminho sem volta. E só um outro ponto aqui dos FDICs, tem um argumento muito simples que é não ter come cotas. Tão simples quanto isso. A indústria está se adaptando, querendo ou não, para tentar... Vamos chamar de eficiência tributária, Exato. né? Acho que... porque nós tivemos alterações relevantes ao longo deste ano em relação à tributação de alguns produtos, né? Alguns benefícios que alguns veículos tinham. E a indústria, naturalmente, tenta se adaptar para buscar esse nível de eficiência tributária para o cliente final, porque, bem ou mal, isso faz muita diferença no retorno final de qualquer ativo, não tem o que dizer. Né? Então, essa busca por adaptações e essa demanda por lançar produtos em versão FDIC realmente tem aparecido. Escutei nas últimas conversas, mas o que eu tinha pego de pulso era isso. Mas é bem o que você falou, né? Para fugir do come cotas, faz uma diferença bizarra no longo prazo, não tem o que dizer. Boa, já que a gente está falando de FDICs, vamos falar do mercado de crédito. Maravilha. Então, começando aqui as nossas projeções para a indústria dos fundos de crédito. E é o seguinte, acho que tem 2 dados que são bem interessantes e talvez nem todo mundo fale ou mostre o dado, mas quando a gente pensa no retorno dos fundos de crédito, em períodos de estresse de mercado, a dispersão dos retornos aumenta. Então, se você pega uma amostra de fundos high grade, que são os mais tradicionais na indústria de crédito. São os mais conservadores também. Que são os D15, D30, D45, etc. E você pega essa amostra e vê como os fundos renderam 2019, 20, 21, 22, por aí vai. Você pega o retorno, a diferença de retornos entre o primeiro quartil da amostra e o terceiro quartil é uma medida de dispersão. A gente olha em 2019, 0,75, o menor valor dessa série que a gente puxou. O que faz sentido, né? Os ativos eram muito correlacionados, a diferença de spread era muito baixa. Mas aí pula para 2020, que foi o estresse da pandemia, o mercado teve vol pra caramba, essa dispersão já passa para 2,24. Então já mostra uma diferença relevante. Depois o mercado foi normalizando, 2021 caiu a dispersão para 1,25. 2022, novamente, um período de captação forte para o mercado, ativos rendendo bem, dispersão caiu mais ainda para 0,76, quase níveis de 2019, até porque não teve grandes eventos de crédito. E aí voltou o ano de 2023, que a gente tanto falou, né? Começou com o evento de Americanas, depois Light, por aí vai com os vários outros eventos que houve, abertura dos spreads de crédito, depois fechamento, mas isso fica refletido na diferença, né, nessa dispersão de retornos dos fundos high grade. E esse ano, até novembro, a dispersão estava em 1,36. O ano de 2025 vai ser um ano potencialmente de jura 15. Então, isso naturalmente a gente espera que vai ver no noticiário, mais eventos. Até a Ares foi a última a anunciar recentemente uma marcação relevante na dívida. Enfim, vai ser um ano que é preciso cautela. E com isso é esperado que essa dispersão de retornos aumente. Falando desse grupo aqui especificamente dos fundos high grade. Agora tem um outro ponto que é tão interessante e importante quanto, que é o fato de que quando a gente pensa na janela de 12 meses, os últimos 12 meses, o mercado estressou lá atrás, depois recuperou, e nessa recuperação os fundos, principalmente os mais líquidos, eles renderam muito bem. Então na tabelinha aqui da direita do gráfico, a gente pega esses peer groups da indústria de crédito separado por categorias, né? Então o high grade liquidez, com prazo até 0 ou 1 dia, previdência, os high grade, mid grade
e os high yield. E o fato é que em 12 meses, quando você compara o high grade, mid grade com o high yield, o retorno é relativamente parecido, né? Um excesso sobre o CDI de 2,20 para os high grade contra 2,70 para os high yield. E o que a gente argumenta? Que quando você olha 12 meses, você não está pegando filme, entre aspas, filme completo. Porque você está pegando só o pós-estresse do mercado, depois de Americanas, depois de Light, etc. 12 meses é a partir de... você pega novembro do ano passado e até hoje, né? Agora, se você quiser analisar o filme completo, olha de 24. Porque você vai pegar lá o início do estresse de Americanas, Light, bem, né? A abertura dos spreads de crédito, o fechamento dos spreads de crédito, ou seja... Fica um pouco mais com a cara do que deveria ser, né? É isso. Exatamente. Então, assim, os fundos high grade de liquidez, rendendo CDI mais 0,40, tá em linha com o que é de esperar. Deveria ser. Que é o quê? Um 105 do CDI, é isso? Exatamente. Perfeito. Os fundos high grade com CDI mais 1, é isso por aí mesmo. High yield com CDI mais 2,30, também. Uma diferença de retornos entre os high grade CDI mais 1 para high yield 2,30, ou seja, a diferença de 1,30, é mais condizente com o que a gente deve esperar para frente. Então, essa dispersão entre high grade e high yield vai aumentar também. Perfeito. Eu acho assim, o investidor pro ano que vem, ele precisa entender o que é ambiente de crédito, porque às vezes, se você é muito objetivo quando você vai investir, e aí você olha lá e fala, putz, nossa, tem aqui uma renda fixa que tá pagando, sei lá, 15%, 16% pré-fixado para 2025. Não tô nem falando de fundo, né? Tô falando de um título para exemplificar o tipo de alocação que essas casas fazem. Cara, 16% pré-fixado numa dívida é alto. O que a empresa vai precisar fazer para gerar de retorno para compensar um dinheiro desse captado, né? Qual é o retorno que esse negócio vai precisar ter na linha do tempo para compensar? Então, assim, com o juro indo para 15, você começa a literalmente apertar mais as condições financeiras dessas empresas. E o pouco que o Davi estava tentando falar aqui é que muitas empresas, infelizmente, não vão aguentar, né? Situações mais apertadas de custo de capital como essas, elas acabam sendo literalmente estranguladas, né? Porque começa a ficar muito caro e aí as coisas não param mais de pé. E aí a gente começa a ver uma série de falências, né? Pode começar a ter quebra, etc. Naturalmente, se você contrata uma boa equipe de gestão, ela deveria estar preocupada com isso e ela vai tentar mitigar. Não quer dizer que ela vai escapar de tudo, mas ela vai tentar mitigar para você. Agora, você como investidor tem que entender um pouco desse ambiente, que é importante. E lembrar também que existe uma lei máxima que é oferta e demanda, né? Então, assim, o high grade tem captado, vocês me corrigem se estiver errado, muito dinheiro, né? Então, os produtos de liquidez têm captado muito, né? Os produtos D30 têm captado muito, fundo de debênture incentivada redeado, CDI+, tem captado muito, veio oferta de produto setipado, agora começou FDIC. Então, assim, essa classe como um todo tem captado e pela tendência que vocês mostraram muito bem, a tendência é continuar captando. Então, você como investidor, faz uma lição de casa, escolhe uma boa gestora que faz um bom trabalho, de repente explora outros bolsos na sua diversificação de carteira, que sai um pouco desse high grade, vai para esse high mid grade, vai um pouco para o high yield, né, obviamente dentro dos seus limites de risco, mas começa a diversificar um pouco mais, porque você vai continuar bebendo desse CDI, ou CDI mais alguma coisa, só que tentando fazer uma alocação mais eficiente. Não estou dizendo para você que você tem que resgatar do seu fundo high grade, até porque a diversificação de carteira, ela tenta te proteger de você ficar fazendo market timing, aí você corre o risco de errar, etc. Às vezes uma classe ou outra vai te penalizar, é normal, você não tem que acertar tudo o tempo todo. Agora a bolsa brasileira tá caindo, beleza, mas minha bolsa lá fora tá subindo em dólar, aí compensou. A diversificação faz isso, mas é importante entender o cenário que para 2025, com o juro mais alto, nesse nível que tá, a situação fica mais apertada. E essa diligência, esse trabalho de seleção de ativos vai se tornar cada vez mais importante. A gente falou muito aqui de risco de crédito privado e esse ambiente de juros atrapalhando as empresas agora no ano que vem, que eu concordo 100% com vocês. Eu queria adicionar o outro componente para a gente, nessa nossa bola de cristal aqui, entender que a gente vai ter mais dispersão,
que é realmente o prêmio para você estar investido na classe de crédito privado. Perfeito. O spread, o quanto você tem de carrego CDI mais para estar exposto num produto mais high grade, ele está mais baixo. Então, naturalmente, o nível de retorno versus o CDI que você tem que esperar desse asset class vai ser um pouquinho mais baixo. Nominalmente vai ser muito bom, né? Com o juro ali se aproximando dos 14,25%, 15%, o 1%, um e pouquinho por cento ao mês, ele vai vir. Mas não necessariamente você vai estar sendo compensado pelo risco que você vai estar correndo. Por isso, disso que a gente tem reforçado aqui. Dispersão de retornos em 2 ângulos. Dispersão de retornos entre os gestores das classes de ativos, um fundo um produto de liquidez, a gente vai começar a enxergar uma diferenciação entre o olho. Que é essa linha de 24 aqui que mostra bem. Exatamente. E a diferenciação entre as classes de ativos, que aí olhar o high yield versus o high grade, a gente vai começar a enxergar essa diferenciação de retorno para produtos com prazos um pouquinho mais longos. E vocês nos mandatos de fundos que vocês controlam lá, vocês têm feito algum movimento dentro da classe de crédito? Como é que tá a cabeça de vocês? Assim, vocês estão reduzindo, estão aumentando? Estão aumentando que classe? Como é que tá? São 2 movimentos, né? Primeiro, olhando o portfólio como um todo, a gente reduziu a exposição de crédito como um todo, entendendo que esse prêmio está mais baixo. E aí a gente vai falar um pouco mais, a gente optou pela diversificação internacional, e aí vamos falar bastante de Brasil para justificar isso. E o segundo ponto é que dentro da caixinha de crédito privado, a gente está privilegiando agora um pouco mais os títulos high yield, exatamente porque eles estão com um prêmio melhor de risco relativo às estratégias mais conservadoras. Significa que a gente está zerando esse asset class? Não. Significa só que a gente está trabalhando com um peso menor do que a gente trabalhava há 12 meses atrás. E se você reparar no momento adequado até, porque até agora as coisas estão normais, o spread está fechando ainda, né? Então... Tudo muito bem comportado. Exato. Ainda, mas já é interessante, né? No mês passado, mais ou menos 30% dos produtos de crédito que a gente acompanha já não bateram o CDI. Teve um pouco o efeito abertura de spread, a gente já começa a enxergar algumas marcações, então esse efeito já está acontecendo. Tá assim, desde outubro ele já começou a dar sinais de que está começando. Perfeito, muito bem. Naka. E exatamente nesse ponto, né, a ideia é conectar aqui também com cartas de gestores, tá? Mas acho que tem o tema de infra antes. A gente tem mais alguns dados aqui de indústria, e eu queria destacar aqui, a gente já falou isso ao longo dos últimos programas, né? Mas... Que gráfico é esse, meu amigo? Para pensar aí. Tirando o S&P de lado, que é uma classe à parte, pensando em classes brasileiras, se tivesse que citar um instrumento, uma classe protagonista de 2024, o que seria? Surreal, cara. Nossa, assim... eu tinha a dimensão, mas não assim. Não em números, não em números. Não uma dimensão desse jeito, assim. Impressionante. Então é isso. Isso é o número de lançamentos. Então vamos lá, a gente tá vendo um gráfico aqui de lançamentos anuais de fundos de infraestrutura, de 2018 para cá. E aí a gente tem um salto inacreditável em 2024 de lançamentos, né? Então foi para 851, sendo que o último ano já tinha sido um número relevante perante a série histórica mostrada aqui, de 172 em 2023, 77 em 2022, 50 em 2021, 21 lançamentos em 2020, 56 em 2019 e 29 em 2018. Então, assim, cara, foi o ano do S&P da infraestrutura, então. O ano da debênture incentivada, isso falando do Brasil, né? Ativos brasileiros. Mas isso aqui foi muito impulsionado pelas mudanças de tributação também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aqui mostra muito bem aonde a família de grande patrimônio aqui alocou parte dos seus recursos, né? Desses 851 fundos lançados, a maior parte deles são fundos exclusivos de debêntures de infraestrutura. Então tem a parte positiva e a parte negativa, né? Vou começar pela parte ruim. Tá. A parte ruim é que a gente tem um asset class no Brasil que ele é isento de imposto de renda, e isso acaba deixando ele muito mais atrativo do que os outros ativos. Ainda mais no patamar de taxa que a gente tem hoje, né?
Se você pegar o carrego do Mabê hoje ali, pagando os seus IPCA mais 6,80, IPCA mais 7, e botar um prêmio para carregar um título de infraestrutura, você está comprando ali títulos em IPCA mais 8, 8,5 com AAA, AA, empresas com altíssimo grau de investimento. Então você ter esse IPCA mais 8, 8,5 isento é uma classe de ativo que assim é mais difícil de competir e por isso do movimento da boa parte das famílias migrarem. Então essa é a parte ruim, assim, tem um asset class no Brasil que ele tem uma grande vantagem versus os outros. Vamos explicar esse negócio é mega interessante, que é o seguinte. Imagina que você está nas Olimpíadas, beleza? Você está assistindo uma prova do Usain Bolt. Usain Bolt, recordista absurdo, etc. Cara, para ele conseguir ter aquele nível de execução de prova, correr contra o relógio e não contra os oponentes, bater recordes mundiais, e ele ter as premiações que ele teve, as medalhas, a fama, etc., ele teve que, a parte ali que não se mostra, né, da TV, teve que, se dedicar, abdicar de um monte de coisa, etc e tal. No mercado financeiro é muito parecido com um prêmio de risco, que era o que você estava explicando, né? Então, você é premiado com base no risco que você escolhe correr. O que acontece é que o spread de crédito para os ativos de crédito, ele é esse tamanho do prêmio. Então você olha lá para um ativo na sua tela. Ele vai te pagar uma taxinha acima do título público equivalente a ele. Essa taxa acima é o prêmio que você está recebendo por escolher. Putz, em vez de prestar meu dinheiro aqui para o governo, eu vou emprestar para essa empresa e eu vou receber esse prêmiozinho a mais aqui. Porque eu tô correndo, tô me dedicando aqui, tô correndo esse risco aqui. Beleza. O problema é que às vezes esse spread vai fechando, até uma hora que de repente ele fica zerado. Até de repente ele fica negativo. E atualmente o spread em muitas classes é bem apertado, muitas vezes é zerado. Teve muitas ofertas que a gente já viu até situações de negativo. Eu, na minha carreira, antes de estar aqui, quando era assessor, vi. Isso. Mas o que acontece é o seguinte. Aí você pensa, que o Anverso falou muito bem. Foi uma alternativa para as grandes famílias. Pensa você aí em casa, você pai de família. Você olha lá um ativo, uma empresa boa, com baixo risco de dar um default, ou seja, de não te pagar, de dar um calote. Tá te pagando, sei lá, IPCA mais 7,5. E aí, contra a NTNB, ou seja, contra o título do Tesouro e inflação, vamos supor que, nesse caso aqui, o spread esteja zerado. Ou seja, você não está ganhando nada mais de risco. Meu amigo, se você não for vender e esse negócio não quebrar, você vai ganhar IPCA mais 7,5 isento de imposto até o vencimento. Né? Então, assim, mesmo com o spread zerado, se você pensar com uma cabeça de meta atuarial, ou seja, eu quero bater aqui quero ter ganho real. Acabou. Eu não quero negociar esse papel, eu não quero vender, eu só preciso ter a certeza que a empresa vai me pagar. Se a empresa te pagar IPCA mais 7,5 isento de imposto até o vencimento. Então, assim, é um movimento abrupto, em condições de spread que talvez não sejam algumas famílias pegaram situações melhores, algumas piores, mas no final do dia, como você falou, a isenção de imposto faz muita diferença nesse nível de taxa ainda mais, né? E nessas suas Olimpíadas aí, o título de debênture de infraestrutura seria o Usain Bolt, só que com doping. Ele tem um doping, tem os outros concorrentes ali, eles estão... No final, ele tem que pagar o imposto ali, ele tem que pagar de 10% ali num plano de previdência de 10 anos. O Usain Bolt da infraestrutura vai limpo. Então, exato. Tem esse e é um doping que a UADA, a Agência Global Antidoping, liberou. Tá liberado. Esse time aqui é muito bom, amigo, na resenha. Isso aí, ó. Assim, tá autorizado. Qual que é a parte legal disso aqui, tá? Que e é uma pergunta que eu recebo recorrentemente. 851 fundos, é uma indústria que já está com mais ou menos 151 bilhões de reais sob gestão em produtos de infraestrutura. Será que já não foi demais? Será que já não tem dinheiro demais em produtos de infraestrutura aqui do Brasil? Uma pergunta razoável. E a reflexão que eu faço é, vamos olhar a nossa qualidade do saneamento básico, das nossas estradas, das nossas escolas, A gente tem um gap de infraestrutura aqui no Brasil ainda muito grande.
Então, o que eu acho legal, né, e eu acho que o bom desse doping aqui, dessa classe de ativo oferecer esse benefício, é que esse dinheiro vai ser o dinheiro que vai ajudar a financiar a infraestrutura do país. E se eu diria que é um consenso aqui. Se a gente perguntar para as pessoas, a gente realmente é um país ainda muito carente nos mais diferentes segmentos de infraestrutura. No crédito e nas ações também. Se Com você certeza. pegar os fundos de ações hoje, estão concentrando as suas carteiras em ativos de infraestrutura. Justamente porque é a maior oportunidade do Brasil, talvez uma das mais protegidas, e mesmo sendo super conservador, onde os contratos são muito previsíveis, etc., mesmo assim estão super descontados e dando oportunidade para os gestores investirem. Então, é o momento da infraestrutura no Brasil, um momento super importante, e o que é legal é isso, a indústria de fundos ajudando a fomentar isso. Perfeito. Muito bem. E aí, na linha das projeções, eu não sei se teremos o ano de 2025 tão forte quanto foi 2024, mas continuará, segundo nossas Expectativas fortes. nos holofotes. Perfeito. Principalmente pela questão tributária, como está visível aqui nos dados de novos fundos, né, o interesse dos investidores, mas continuará sendo um ano importante, né, para a classe de infraestrutura. Esse número é bem impressionante. Próximo, Naka. E aí, aqui é um dado bem importante também. A gente já falou um pouco dos fundos high yield, né, os fundos de crédito estruturado. E a realidade é que no Brasil, essa classe ela sempre foi pouco popular. Eu acho que a questão dos prazos, o brasileiro ele não é acostumado a investir em fundos com prazo acima de, sei lá, 60 dias. Não é acostumado a travar o capital por tanto tempo, entre aspas, né? Mas tanto tempo assim. E esses fundos, naturalmente, eles têm prazos maiores, de 60, 90, 120 e por aí vai. Então, quando a gente olha o PL, é um PL pouco representativo, quando a gente compara com os fundos high grade, os fundos de previdência, por exemplo, de crédito, mas tem crescido, né? Crescido ano a ano, desde 2017, né, quando tinha 4 bilhões, até novembro desse ano que bateu a marca dos 34 bilhões, é uma classe que tem crescido, e próximo ano, com essa questão da diferença, da dispersão dos retornos, do avanço dos FDICs, que a gente comentou aqui. A expectativa é de que até tenha um ritmo algo mais acelerado, mas de que continue crescendo e fazendo parte da carteira dos investidores, de talvez pessoas que nunca investiram nessa classe, mas que surge como oportunidade de agregar um retorno adicional para a carteira. Óbvio que a gente está falando aqui de Jura 15, essa classe também que tem mais risco de crédito. Então, é natural que existam gestores que vão cair no próximo ano, que vai ter queda, retorno negativo, etc. E aí entra o trabalho de seleção de gestores e uma certa curadoria que é preciso fazer nesse mundo. Mas não por isso não significa que é uma classe interessante que oferece oportunidades, né? Então, um pouco do que a gente imagina para 2025, os fundos de crédito estruturado. E aqui tem uma transformação importante no Brasil também. Tem o lado da infraestrutura, e aqui no crédito estruturado, ele entra muito para desintermediar o crédito que está concentrado nas mãos dos bancos. Então, hoje, a estrutura de crédito privado, né, de oferta de crédito privado no Brasil para as empresas, principalmente do segmento middle, ela está muito concentrada na mão das grandes instituições financeiras. À medida que esse dinheiro começa a migrar, e agora são 34 bilhões de reais, ainda é pouco, né, quando a gente pensa numa indústria de quase 10 trilhões de reais, a gente vai ter mais desintermediação financeira, mais empresas conseguindo acessar crédito, não dependendo de banco, mas dependendo das assets. Vai bater, o gestor vai lá, na verdade a empresa vai bater na porta de uma Jive, vai bater numa porta de uma Algmi para buscar fontes de financiamento. Super positivo para o nosso país. Perfeito. A não ser que você seja cliente do XP Banco de Atacado, onde a gente faz crédito para PME, para middle, para corporate, para large corporate e para você asset também. É isso. Brincadeira, momento merchan. Pode passar pro próximo slide, Naka? E aí aqui a gente entra um pouquinho no universo das cartas, né? Então temos aqui a carta da Algmi. A Algmi já deixa bem claro um pouco do efeito que está acontecendo
nos títulos de crédito privado aqui do Brasil. Então, eles monitoram os títulos em percentual do CDI, CDI+, os títulos de infraestrutura, IPCA+, são mais de 1.000 títulos no universo de cobertura deles, e desse universo, só 20% de títulos tiveram fechamento de spread, foram positivos para o investidor. E aí quando isso acontece, né, Anverso? Retorno positivo. Você ganha valorização de capital, né? Porque Exatamente. o PU, o preço unitário de cada papel, valoriza. Exatamente, você ganha dinheiro no fechamento de spread. O que aconteceu é que 40% da indústria a gente viu lado. uma abertura, ficou de lado, e os outros 40% a gente teve uma abertura. Então tem um ratio de 80-20, tá? Metade desses 80 ou ficou de lado ou abriu, e só 20% dos títulos no mês de novembro tiveram fechamento. Então já é um dado bem interessante desse momento mais complexo para crédito, toda essa dispersão que a gente comentou aqui. Então, caso da Algmi, por exemplo, está adotando uma postura mais conservadora, está usando um pouquinho mais de caixa, e é uma conversa que tem sido recorrente com alguns gestores de crédito, que eles estão um pouco mais defensivos nesse momento por conta do spread de crédito privado. Tá? O fluxo de dinheiro continua indo muito para lá, né? Aí Anverso Davi, eu tô indo lá investir meu dinheirinho em crédito. O que eu deveria fazer? Eu deveria escolher produtos que têm um resgate mais demorado, ou seja, aquele períodozinho lá de resgate, em vez de ser um D+1, um D+15, deveria optar por um D+30, um D+45. Essa é uma das alternativas? Ou será que só aquela história de, foca um pouco mais em high yield, né? Escolhe outro bolso. Então é escolher outro bolso e alongar? Como é que fica isso? Dentro dessa estrutura, a gente tem o primeiro passo, né? Muitos dos produtos de crédito, eles são utilizados como reserva de emergência. Para essa reserva de emergência, o caminho é um passo um pouquinho mais conservador. É o DI, é a liquidez. Tesouro Selicão. É o Tesouro Selicão tradicional, assim, achar que esse recurso agora do crédito privado muito líquido vai ser uma boa fonte para reserva de liquidez, é melhor deixar numa coisa mais atrelada ao título de governo. E o trabalho que a gente tem feito é o trabalho de alongar. Então, tá num D1, não vai usar esse dinheiro em D1, tem espaço, e é muito que acontece, né? O investidor compra um produto D1, mas fica 1, 2, 3 anos investido. Olha o D15, olha o D60. Essa é a fase de educação financeira que a gente está tendo com os nossos clientes. E o brasileiro tem esse negócio de imediatismo, né? Aí você vai ver, tem um monte de estudo, acho que até aqui já foram feitos alguns estudos que mostram lá que a galera fica, em média, 1 ano e meio, 2 anos investido num produto D+1. Não faz sentido, né? Você vai ficar investido durante 2 anos num produto que é conservador, que, cara, aqui de novo, né? Tem volatilidade, pode marcar negativo, etc. Mas na média, a volatilidade é entregar, sei lá, num mês ruim, igual você comentou, ficar abaixo do CDI. Então é 90% CDI, 80% CDI, na média, né? Obviamente pode ser pior do que isso, como a gente já viu. Mas de qualquer forma, cara, você não vai precisar do dinheiro, coloca lá num D60. Você tá se protegendo como cotista. Você está dando tempo para o seu gestor, num momento de estresse de mercado, ele não se desesperar junto com o mercado inteiro, sair vendendo os papéis da carteira a qualquer preço, né? Ou, eventualmente, ele tem a oportunidade... Às vezes ele não vira uma mira de resgate. O fundo D60, às vezes o investidor vai lá, olha e fala, puta, mas vai demorar 60 dias para cair, não vou resgatar agora. E aí esse gestor fica lá com esse dinheiro e ele tem a oportunidade, às vezes, de girar a carteira e recomprar com um yield maior, né? Então você dá uma mana de vantagem para o seu gestor poder explorar melhor as assimetrias do mercado para você. Total. E o que é mais fácil hoje em dia? A maior parte das casas que tem produto D1 tem o produto D30, tem o produto D45. Então, na prática, você está comprando a mesma gestão. É isso. Você sair de um produto D1 e ir para um produto D30, às vezes é muito mais uma gestão de liquidez que o gestor faz com maior eficiência nesse D30 do que ele vai estar correndo um risco de crédito muito maior entre produtos. Então, tem uma arbitragem aí entre você comprar o mesmo... É só olhar na sua base. Olha, eu invisto nesse produto da alguma asset específica D1 e buscar o produto com um prazo um pouco mais longo. É a mesma gestão, são os mesmos comitês de crédito. Então eu só consigo enxergar benefícios. A Algmi, por exemplo, o veículo deles com menor liquidez é D45. Começa lá. Então, assim... Aliás, a Algmi, preciso elogiar o Brunão, que é RI de lá. Ele faz um trabalho de passivo muito bacana na Algmi. Os caras, fecham fundo,
São mega... O Brunão, assim, eu preciso elogiar porque eu vejo no bastidor. prática. Ele faz um trabalho muito preocupado. Assim, o mercado pedindo fundo, ele vai lá e fecha. Então, assim, a Algmi faz um trabalho muito bacana e o Urbano, pô, espetacular junto com o time lá. E aí, nesse universo também, né, a gente tem aqui na página seguinte até uma novidade, né? Então, a gente já tem o primeiro, né, a pergunta foi dos FDICs, né? Então, a Solis, através do fundo Solis Antares Pioneiro, já tem mais de 120 milhões, ainda um PL bom, mas ainda bem aquém do que essa asset class pode captar, mas é o primeiro FDIC dedicado para varejo. Tá, então mostra um pouco do que a gente vai começar a ver mais em 2025 de outras casas montando produtos adaptados no universo de FDICs. Perfeito. Acho que com isso a gente encerra a parte de crédito, né? Que é uma parte que, como a gente mostrou no Brasil, é o protagonista, né? Da indústria brasileira de fundos. Mas aí falando dos multimercados, eu queria até destacar no próximo slide... dois dados interessantes aqui de uma análise que a gente fez da indústria de multimercados e aí especificamente os multimercados de estratégia macro, que são os mais populares, os maiores, os mais representativos. E essa indústria, se a gente considera os fundos de volatilidade média / alta, ou seja, tira os fundos que mais se assemelham à renda fixa, o que a gente percebeu desde 2021? Desde 2022, na verdade, né? Porque, embora o juro começou a subir em 2021, o retorno em 2022 foi muito forte. Então, naturalmente, o PL, ele, embora foi um ano de resgates, 2022, o PL cresceu. Mas foi aquele ano da galera tomadaça em juro nos Estados Unidos. Né? Eles acertaram bem o cenário e capturaram o trade de alta de juros no mundo. Então, foi um ano bom de performance, mas ruim de captação. Mas desde então, a indústria foi de 254 bilhões de PL para o que é hoje 152 bilhões. Então, foi uma queda bem expressiva de patrimônio. Coisa que a gente já comentou bastante aqui, né? A indústria sangrando em termos de captação líquida, o juro alto é um grande competidor, né? Mesmo que os fundos estejam rendendo bem, e alguns deles já estão acima do CDI, né? A demanda por renda fixa continua sendo muito alta, né? Então, é esperado que tenha resgates na classe de multimercados, mesmo no ambiente em que eles estejam rendendo bem e acima do CDI. O que é contraintuitivo, mas é um pouco do que a gente viu em 2022, por exemplo. 2021 também, o juro começou a subir e tinha alguns fundos multimercados que estavam mal, outros que estavam bem, e já tinha uma versão dizendo que o multimercado não performa em ambiente de alta de juro, que não funciona. Em 2021 você já escutava isso, né? Então, em termos de tendências, a gente espera que o próximo ano vai ser um ano de resgates, assim. Infelizmente, um ano de resgates para a indústria de multimercados, e não só resgates, mas um outro efeito interessante da indústria é a questão da concentração. Porque o que acontece na indústria dos multimercados, e principalmente em momentos atuais, como o atual, né, em termos de estresse de mercado, os fluxos tendem a se concentrar para poucos gestores. Geralmente, as gestores que têm placa mais consolidada, nomes mais conhecidos. Se você casa isso com retornos bons, tende a concentrar, ou seja, todo o fluxo, o pouco fluxo que tem, tende a ir para essas casas. Então, a gente bateu... Quando a gente pega toda a indústria de multimercados macro e considera a concentração dos 5 maiores gestores, né, pegando as estratégias multimercado especificamente, em 2021 era aproximadamente 50%, 48% para ser mais preciso, a concentração. Bateu um low de 44% em 2023 e agora em 2024 voltou para 48%. Aí vai ter lá SPX, Capitalo, Itaú, entre outros nomes nesse top 5 que vai variando, né, ao longo do tempo, mas são os nomes já bastante conhecidos. Mas o fato é isso, a indústria encolheu e concentrou. E isso deve encolher mais ainda e concentrar mais ainda, segundo as nossas expectativas, as nossas previsões para 2025. Mas eu queria adicionar aqui um outro ponto,
bem importante, que eu prevejo, com a minha intuição, que vai ser um ano bom para multimercado. Já tem sido um segundo semestre bom, né? Acho que isso vale destacar aqui, que os últimos 4, 5 meses já foram muito bons. Não o suficiente para compensar de maneira generalizada, porque o primeiro semestre foi desastroso para a maioria, mas o segundo semestre está sendo muito bom. E assim, já alguns multimercados macro estão acima do CDI, mesmo depois do primeiro semestre, que foi bem ruim. E próximo ano, acho que é o cenário? É uma indústria mais leve, ou seja, tá ali, né? Foi de 254 bilhões para 152. E isso, assim, não tem como negar, né? Quanto maior a indústria, o jogo do alfa, os movimentos são mais bruscos, fica um jogo mais difícil. Então, agora é uma indústria mais leve, que pode... Assim, não existe uma relação causal aqui, né? Caiu, agora o PL vai performar mais. Mas é um elemento adicional que você incorpora aqui no... Eu acho que dá pra falar assim, não sei. Se você pode... Dá pra afirmar que quando um fundo cresce demais, ele perde potencial de geração de alfa? A gente não sabe o número. Mas dá pra falar isso, não dá? Principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente já tem matéria-prima, assim, de estoques de dado longo pra tempo, mostrar dado suficiente. que isso é verdade, né? Então isso. daria pra replicar aqui e dizer que isso é verdade, como o Davizão colocou aqui muito bem. Beleza. Se a indústria reduziu, o inverso também é verdade. Ou seja, tá menor, naturalmente tá mais leve, consegue explorar mais mercados, mais ativos, mais operações, que eventualmente eles estavam mais restritos antes por tamanho. E agora eles conseguem ganhar um potencial de geração de alfa. Agora, esse gráfico aqui do lado que você colocou é muito importante, né? Você vê uma concentração nos 5 maiores. Me dá um toquezinho aqui de consolidação, né? A gente deve assistir não só as gestoras revertendo a média e começando a performar um pouco melhor como a gente já tem visto esse ano, mas também muita casa aí que, pô, infelizmente tá com PL pequeno, ou seja, tá com patrimônio pequeno, as contas não começam a parar de pé, ou você injeta capital, ou você fecha as portas, é absorvido. Acho que vocês, conhecedores da indústria, vão concordar comigo. Ambiente de M&A não é óbvio. M&A de asset é um negócio complicado. Cultura... Complicado. Pô, até o negócio do ego, né? É difícil, né? É difícil, é complicado, não é óbvio. Então, assim, a gente vai ver muita gente sendo absorvida, algumas casas fechando. Ano que vem que deve continuar. Esse ano teve já. Mas a gente deve ver mais consolidação. Só um comentário que eu vi ontem de uma gestora que eu achei interessante para explicar o que mudou no cenário de multimercados que fez com que a gente esteja vendo esses retornos melhores, né, do que foi no primeiro semestre. E a gente já falou bastante, né, que existia uma certa volatilidade nas taxas de juros do mundo em função da variação da taxa dos Estados Unidos, né? Então, é como se tudo fosse um grande trade de Fed Funds, que é a taxa de juros dos Estados Unidos. E o que ele comentou foi que a inflação ditou muito essa correlação, porque na pandemia teve um choque muito forte de inflação, então todas as economias inflacionaram, né? Teve um spike muito forte parecido, e o processo de desinflação também. Então, enquanto essa inflação está muito acima da meta em alta e muito acima da beta em baixa, houve essa dinâmica de tudo ser um grande trade de juro americano. Agora que as inflações realizadas estão mais próximas às metas, passa a prevalecer as idiosincrasias, as particularidades de cada economia, de cada país. Então, como que está a atividade na Europa, como que está o leste europeu, como que está o Canadá, os outros elementos que vão influenciar a política monetária, que não só o que os Estados Unidos está fazendo com a taxa de juros. Então, o fato das inflações estarem caminhando bem mais próximas à meta, às respectivas metas do que estava nos últimos 2 anos, isso explica um pouco do ambiente melhor para se tomar risco. Acho que esse é o grande ponto que eu queria destacar aqui, que eu ouvi do gestor, achei bem interessante, porque explica também um pouco esses retornos que a gente está vendo, essa melhora, né, nos níveis de retornos que a gente tem visto
nos últimos 4 meses, né? E até para conectar isso com as cartas dos gestores, né, isso dá um belo gancho para a gente entrar aqui na carta da Genoa. Um abraço para a galera da Genoa. Que trata exatamente desse tema no discurso deles, que é essa continuidade no ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Então a gente tem na quarta-feira, dia 18 de dezembro, a última reunião de 2024 do Fed. Muito bem indicado de que eles devem fazer mais um corte de 0,25%. A gente teve um dado de inflação de 0,30, bastante positivo, que veio em linha com uma inflação mais moderada, sem uma pressão inflacionária mais forte. Dá espaço para o Fed cortar, mas a leitura, né, da Genoa, e é um pouco já de consenso até do mercado, é que na próxima reunião de janeiro o Fed deve fazer uma pausa para eventualmente voltar a cortar depois em março. Tinha muita gente dizendo, Gui, que teríamos mais 2 cortes. Isso. Né? Você viu uma mudança nessa narrativa do mercado? Os 2 cortes continuam, a diferença é que agora tem uma pausa no meio do caminho, e essa pausa no meio do caminho... Então é um corte, pausa e corta de novo. E por que tá pausando? Porque a gente já agora tem a definição do presidente dos Estados Unidos, mas na prática, em janeiro, o Trump senta na cadeira, então vai ser exatamente como é que vai ficar. A hora, o que vem de tarifa, como é que vai ser a agenda de imigração. Então tem uma certa expectativa ali nessa largada de governo Trump, que deve fazer com que o Fed faça a primeira pausa. Posso meter o louco aqui rapidinho para corroborar, trazer uma outra visão? 0.72, que vem acertando bastante os calls, acertou cravadinho o call de eleição, então acertou que ia dar red sweep com Trump, lavada, etc, que se votar no tempo não era consenso. Tá dizendo que existe uma chance bem alta da gente começar a discutir alta de juros nos Estados Unidos a partir do primeiro semestre do ano que vem. E aí a Genoa me escrever aqui que, vai ter uma pausa para ver como é que vai fazer, etc. Isso é bem preocupante, tá, gente? Porque, assim, se subir juros nos Estados Unidos com o patamar de juros que a gente tem aqui hoje, assim, a situação começa a ficar meio apertada para emergentes como um todo, mas em especial para o Brasil, que tem uma situação já complexa, né? Com certeza. Mas é interessante ver esse negócio da pausa, porque antes estava uma leitura mais de 2 cortes, etc. Agora o mercado tem uma pausa para respiro. Uma pausa para respiro que pode corroborar com uma visão de repente, ter alguma surpresa nesse sentido, né? Muito bem. É isso. E aí Posso fazer um comentário aqui, mas não é sobre a carta especificamente, não é uma reflexão que eu tive, que a gente olha uma opinião como a de Genoa, é uma opinião mais pessimista. E você olha o histórico que a Genoa tem, tá indo bem. E você pega um outro gestor que tem uma opinião diametralmente oposta, otimista, a gente vê casos que também estão indo bem. Então você fica, mas... Pra onde eu vou? Tá acontecendo. Tem um cara que tá pessimista, tá ganhando dinheiro, tem um cara que tá otimista, tá ganhando dinheiro. Moral da história. Não é o cenário que a gestora afirma que vai ditar, que vai causar a performance ser boa ou ruim. São as pessoas por trás, o mérito em tomar risco, saber entrar na hora certa, sair na hora certa, dosar o risco adequadamente. Coisas que a gente até não consegue enxergar, né? Tem implementação, instrumentos. Tem muita pesquisa que a gente faz de conversar com o gestor e tentar entender o estilo e tudo mais, né? Mas eu tive essa reflexão agora porque, assim, você pode encontrar esses casos com cenários bem diferentes, mas os 2 casos ganham do dinheiro, né? Então, é curioso isso da indústria de multimercados. E nessa conexão com o que está acontecendo no mundo, trouxe aqui meus conterrâneos de Quantitas. Nossa, vou mandar um abraço, desculpa, eles até te zoaram lá, falando que você era colorado, etc. Um abraço pra galera da Quantitas, porque que galera gente boa, na boa, assim, turma muito legal, a gente foi visitar eles são muito gente boa, super humildes, pode bater um papo muito legal, abraço pra todo mundo lá, turma bem bacana mesmo. E o que eles trazem na carta aqui é exatamente agora o anúncio oficial do Scott Bessent como o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Que é um cara de mercado, né? Exatamente. É o que vale o ministro da Fazenda aqui no Brasil, Isso. Um cara de mercado, uma gestora chamada K-Square Group. Então, uma gestora que até teve seed money do Soros.
A gente foi dar uma olhadinha na cota, talvez a cota não era tão boa assim. Chegou a... Vocês são foda também. Vamos dar uma olhadinha na cota do Scott Bessent pra ver se ele ganhava uma grana ou não. Passou até por um pouco. Chegou a ter 5 bi de dólar, depois perdeu a IOM. Então, aquelas histórias de asset management aqui do Brasil. Perfeito. Mas o nome do Scott Bessent trouxe credibilidade. É um cara que é bem conceituado no mercado. Então, é uma pessoa que tem uma preocupação maior com o quadro fiscal de crescimento. E eu dei o highlight aqui, né, com essa preocupação, né, em linha com essa preocupação de uma provável alta de juros. O que a Quantitas elenca aqui é a preocupação com o ritmo de crescimento dos Estados Unidos e nível da dívida americana, que é o quanto esse pacote de corte de gastos que o Trump deve promover vai impactar na arrecadação do governo, que já parte de nível de déficit muito alto. Então esse é um tema também que vai aparecer muito nas apresentações agora ao longo de 2025. Tá? E aí junto com isso, né, para conectar essa visão global, eu trouxe também a Kinea. Tá? E a Kinea trouxe aqui a conta dela, a expectativa de déficit nominal com as políticas do Trump. Né? Então eles usam ali na carta sempre alguma analogia, né? Agora foi o Conde de Monte Cristo, então vai muito na linha agora do retorno do Trump. Bem, pelo amor de Deus. Vai ter o filme agora. Toda hora tem coisa da Kinea aqui, a turma tá de parabéns, faz conteúdo muito bem. E aí o que é legal desse conteúdo que eles trazem, né? Além de todo essa volta de um Trump que já conhece muito mais a máquina pública, mas o que seria uma projeção de déficit nominal com as políticas indicadas do Trump. E o sinal é um sinal relativamente positivo, tá? É um déficit atual de menos 8% do PIB, tem os cortes de gastos, tem o que eles projetam de tarifas, isso daria um déficit ainda, mas um déficit de menos 6%. Então é um cenário mais benigno aí que a Kinea tem trabalhado para o quadro internacional. Uma sinalização positiva no âmbito fiscal americano, que para muitos era uma grande preocupação. O que gera uma visão positiva para o cenário global. E eu trouxe mais um slide aqui para mostrar a Kinea, porque para mim eles têm a forma mais interessante de mostrar como estão posicionados na carteira. Legal, hein? Eles estão mostrando assim agora, que bacana. Então assim, mas até antes de entrar no posicionamento aqui, quais são as classes de ativos, vale para a Kinea e vale para outros produtos de multimercados aqui do Brasil, né? E aqui eles são bem didáticos, botam a bandeirinha dos Estados Unidos, República Tcheca, Chile, Suécia, mas olha que interessante, não tem nenhuma bandeirinha do Brasil. E é um pouco do que tem me chamado a atenção nesse momento que a gente está vivendo na indústria aqui no Brasil. Se eu fosse olhar as bandeirinhas das outras casas, a gente veria ainda um momento aqui que tem muito pouca aposta assim, no Brasil. A aposta mais comum que eu enxergo aqui entre os gestores é uma compra de inflação implícita, ou seja, os gestores estão imaginando que o nível de inflação no Brasil vai ser mais alto do que está precificado no mercado atualmente. Tá? Esse é um trade que aparece bastante no mundo multimercado. Mas quando eu olho para a Kinea hoje está com um portfólio super diversificado internacionalmente. A maior parte do orçamento de risco deles está em juros, né, aplicado em juros na República Tcheca, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, né? Então, mesmo com essa discussão de eventual da point seventy de alta de juros nos Estados Unidos, eles estão na outra ponta, estão aplicados em juros, né? É uma visão de dólar forte. Esse é um outro tema que aparece mais recorrentemente na carteira do universo de gestores multimercados, né? O tema dólar forte, especialmente contra a Europa e China, é uma dinâmica que os gestores entram com uma carteira posicionada para isso no início de 2025. E o último comentário aqui é a cesta de ações, né? Então tem empresas semicondutoras e do setor aeroespacial. Acho que não tem muita coisa para conseguir de tecnologia e semicondutores aqui no Brasil. Então, isso mostra que uma parte importante deles de risco está nas bolsas internacionais. E quando a gente desce para o Brasil e para países emergentes, posição em empresas dolarizadas. Então, um uso de orçamento de risco da Kinea e da indústria muito baixo no país. Perfeito. O próximo? Brasilzão, agora trazer a conversa um pouquinho para o país.
Acho que ouvir o Stuhlberger é sempre importante, e a mensagem dele foi bem clara. A opção pelo populismo venceu na resolução do governo sobre o pacote fiscal. Tá? Então, na leitura da Verde, o atual governo rasgou a credibilidade fiscal que ainda tinha, e ele traz uma palavra que a gente deve começar a escutar com mais força, que é a sombra do risco de dominância fiscal. Que é basicamente, chega um momento que o Banco Central fica incapaz de subir juros a determinado nível para conseguir... A política monetária para de funcionar. É isso aí. E esse é um risco que vai começar a aparecer mais nas mesas de discussão, e a partir do momento que política monetária deixa de funcionar, o CDI às vezes não é a melhor opção para você proteger seu patrimônio. Ter títulos atrelados ao IPCA acabam servindo como uma solução melhor para um ambiente de dominância fiscal, de um nível de inflação mais alta. Então, a mensagem que eu conecto aqui com o que a Verde está fazendo é, eventualmente, esse movimento do investidor para o pós-fixado para se defender de um ambiente de juros mais altos, mas se a gente chegar em dominância fiscal, não é o ativo nominal que vai defender, é o ativo real, são as NTNBs. E, amigão, investe fora do Brasil também, né? É isso. Um pouquinho, né? E Por aí, favor, em dólar também, pelo amor de Deus. Próximo slide. E o que o Stuhlberger fez, né, é a compra de Bitcoin, né? Reduziu posição. Essa foi legal. Mas está comprado em Bitcoin e está vendido em Bolsa Brasil. Se até Luiz Stuhlberger comprou, quem sou eu para não comprar também, moleque? E junto com essa visão, né, de risco de dominância fiscal, eu conecto isso também com o que a Vista escreveu, né? É legal que as cartas esse mês, assim, elas parecem que elas foram desconectando, né? Muito desconectadas, porque muito o pessimismo virou consenso, Guilherme. Mas elas são muito complementares, Sim. né? Porque aí a Verde falando de Bitcoin, quando a gente abre aqui o portfólio da Vista, é exatamente falando, olha, nesse ambiente que a gente está projetando, onde está muito difícil, né, a gente ter um ajuste fiscal mais crível aparecendo num horizonte razoável de tempo, os ativos reais deveriam se sobressair sobre os ativos nominais. Então, olha que interessante, aqui é um trade totalmente fora do consenso do mercado, além da posição comprada em Argentina, que eles pegaram muito bem, o movimento do Milei e toda a valorização da Bolsa na Argentina, e seguem comprados. Mas um outro trade importante que eles deixam bem destacados aqui na carta, para se proteger de um ambiente mais inflacionário no país, o caminho é a posição em renda variável doméstica. Então eles estão aproveitando para comprar a bolsa aqui no Brasil, mas comprar bolsa aqui no Brasil protegidos numa venda de real, comprado em dólar. Entendendo que a bolsa aqui no Brasil já está com um prêmio bem interessante. Isso eu diria que é consenso no mercado, mas são poucos que estão dispostos a estar posicionados. Só que a taxa de câmbio real efetiva está longe de patamares estressados historicamente. O que seria um nível estressado historicamente seria um câmbio de 9, que foi o que aconteceu em 2002, ajustado pela inflação, seria um câmbio entre 8,5 e 9. Então, é a bolsa aqui do Brasil como um instrumento de proteção de inflação na visão da Vista. Então, mais um tema interessante aqui sendo colocado na mesa. E aqui é um trade que está bem no contrassenso do mercado, né? Enquanto a gente vê a indústria internacionalizando, buscando exposição em outras bolsas, eles estão utilizando a bolsa aqui no Brasil como uma ferramenta de posicionamento. E isso, ações específicas, né? Eles fazem o stock picking, então Fazem. não é a compra do índice Bovespa. E não é uma carteira gigantesca não, tá? Uma carteira pequena, digamos assim, concentrada em poucos ativos, com essa característica que eu falei de infraestrutura, alguma coisa de commodity. Ia até trazer um pouquinho mais de pano de fundo, porque eu estive com o mesmo semana passada, né? Então eu conversei com ele, mas assim, a lógica é a seguinte, você tem na bolsa, você tem empresas, algumas, né, delas, com essa característica que eu vou citar agora, que são oligopolistas, né? E que tem poder de repasse de preço da inflação na ponta, que é justamente o que está caracterizando elas aqui como ativos reais. Além disso, dado o nível de desconto, muitas delas estão anunciando programas de recompra,
seja via recompra de ações diretamente, ou seja, diminuindo, né, o capital aberto em bolsa, o free float, como a gente chama, ou fazendo distribuição de dividendo, né? Então você tem o comprador estratégico entrando na bolsa, diminuindo o tamanho dessas ações negociadas, empresas oligopolistas, muitas delas exportadoras, né, naturalmente com suas receitas dolarizadas, né? Então, dado o nível de desconto, dadas essas características e até o comportamento que a gente assistiu na própria Argentina durante o processo de desvalorização cambial, onde a bolsa foi um bom cavalo em alguns dos casos para se proteger, por incrível que pareça, né, que muitas pessoas olham e falam, não, bolsa, pelo amor de Deus, né, se vai o Brasil vai descambar, né, melhor não ter ações. Pois bem, tá uma visão contrária em relação a isso. E em relação ao dólar, né, num cenário desse abrupto de risco, né, o dinheiro em CDI já tá gigantesco, né? Se pegar M4, tem mais de R$ 1 trilhão lá investidos nessa medida. Esse dinheiro tem que sair de lá para algum lugar. Vai sair para onde? Pode sair para a bolsa ou para o dólar. Então é mais ou menos essa lógica que está por trás das posições. Ou indo para fora do Brasil, né? Entendendo que ainda é um investidor local que ainda tem uma exposição muito baixa em ativos dolarizados, em bolsas internacionais. A realidade, a gente já viu esse filme aqui, uma boa parte do movimento do investidor pessoa física que aconteceu em 2021. Ele alocou em bolsa internacional, o S&P caiu e ele foi embora, e poucos voltaram e pegaram esse movimento mais forte que a gente viu nos últimos 1 ano e meio. Tá? Perfeito. E aí, para fechar, a última carta aqui, para fechar com uma casa de equities, a gente traz aqui a carta da Dália, que aí é mais uma que gosta de trazer o contexto de filmes, né? E aí para quem gosta de Senhor dos Anéis, eles usam ali o Senhor dos Anéis, as duas torres, como referência para construir ali um pouco da tese deles do momento agora dos Estados Unidos. O Irai é muito criativo, né? Pelo amor de Deus. Parabéns, Irai. Mas a mensagem é bem clara aqui, para a bolsa americana, tá? Os lucros das empresas devem continuar subindo, isso vai sustentar o preço das ações, os juros podem cair menos do que o esperado, tá? Mas eles continuam num patamar ainda baixo, e o dólar deve continuar forte. Então é uma tendência ainda muito significativa, otimista para a bolsa americana. Então é uma casa de equities que faz Brasil, offshore e offshore também. Quando a gente olha a parte local, é cautela, é preocupação com o cenário fiscal, cenário difícil para a política monetária, e olhando oportunidades lá fora, que é um pouco da tendência, tá, que eu e o Davi a gente tem discutido muito, que é a internacionalização da exposição em ações dos investidores de equities Brasil. Tá? É uma tendência ainda que a gente está... ainda é difícil mostrar com evidência em números, tá? Mas a gente tem sentido uma propensão também das casas de ações que já têm a exposição em equities aqui no Brasil, a internacionalizar a carteira, comprar empresas lá fora. A Dália já faz isso há muito tempo, já faz desde o início da gestora, mas a gente começa a sentir, a gente começa a ter esse sentimento de, à medida que você vai comprar um fundo de ações, não necessariamente ele vai estar só exposto em equities aqui no Brasil, mas ele deve começar, algumas casas devem começar a dedicar um pedaço maior para comprar empresas lá fora. As pessoas fazem muita proxy do Brasil com os Estados Unidos para praticamente tudo, né? Mas eu acho que é uma evolução em etapas. Então, se você está certo que o Brasil um dia se parecerá mais com os Estados Unidos, antes de se parecer mais com os Estados Unidos, ele deveria se parecer mais com a Europa. Quando a gente olha para a indústria financeira europeia, vale citar aqui, no passado a gente tinha muito fundo dedicado à Europa, né? Ou seja, fundos olhando só para ativos europeus. Essa indústria não existe mais. Todos os fundos hoje não são mais temáticos de região Europa e hoje eles olham para ativos globais. O que a gente tem visto aqui na indústria local brasileira, bem ou mal, é isso. Então antes, eu lembro claramente quantos fundos, Anversa, que você me ensinou que tinham foco em macro só Brasil e que hoje todos eles operam o mundo todo. Agora, esse segundo movimento que acho que acontece no mundo de equities, né? Que começam a investir nas empresas lá fora. Por quê? Porque você pegar as empresas listadas no S&P, são empresas de receita global. Eles têm receita no Brasil, têm receita na Ásia, têm receita na Europa, na África. Estão sugando dinheiro do mundo todo. Enquanto, bem ou mal, muitas vezes, não são todos os casos, mas empresas locais sofrendo e perdendo espaço para elas, justamente, né? Então, assim, vem uma Amazon para cá, poxa, começa a espremer as varejistas daqui.
Concorrência de fora, mesma coisa com as asiáticas. Então, é uma tendência que eu também tenho visto na cozinha das gestoras e parece assim que quem era reticente a isso está começando a meio que aos poucos está todo mundo indo mudando a cabeça, trazendo equipe, começando a olhar, né, tentando fazer, desenvolver produto. Até quem era, sei lá, pegar a própria Real Investor, né, tá lançando produto agora de Global Equities, né? Uma casa que antes era só Brasil, começou mais o olhando um pouco mais para small caps, então é uma tendência de fato. Muito bem, acabaram as cartas. Acabaram as cartas e aí a gente quis aqui trazer um pouco também do momento que a gente está vivendo também de encerramento das assets. Então agora, no mês de novembro, a gente teve o comunicado oficial da Blue Line Asset Management, 5 anos de histórico, conseguiu construir uma performance relativamente boa num período difícil da indústria, mas a mensagem que me chama muito a atenção é, poxa, após uma análise criteriosa do cenário macroeconômico e das condições do mercado, a gente decidiu a descontinuidade das operações. Então, esse tipo de comunicado, entendendo esse ambiente de taxas de juros altas no país, a gente deve ver isso com uma maior frequência em 2025, e é aquele cenário que o Davi retratou. É o top 5 ali, o top 10 da indústria, absorvendo esses recursos, conseguindo acumular mais patrimônio e concentrando mais o patrimônio da indústria. Tá osso. Próxima. E aí, pra fechar, a gente tem o post do mês. Esse aí fez barulho, hein? Quanta gente me perguntou disso aí. Pra fechar o post do mês. Eu falei desse post com ele, inclusive. É isso. Perfeito. Poxa, falamos de título real, desse ambiente de risco inflacionário maior, um momento de muita incerteza, as pessoas buscando o CDI como uma ferramenta de proteção. Guilherme Benchimol, aqui sócio fundador da empresa, resolveu ir ao LinkedIn e deixar bem claro, né? Poxa, no momento que a gente está de IPCA, dos títulos atrelados ao IPCA, com prêmios bastante interessantes, né? O exemplo que ele usou aqui foi da B2035. Se você comprar uma B35, vai te pagar ali um nível próximo a IPCA mais 6,90. Então, nesse período, você vai ter 108% de ganho real acima da inflação. Então, se você tiver a paciência de comprar e carregar por 10 anos, você está dobrando o seu capital, protegido da inflação. Então, esse é o desafio. O desafio, para mim, a parte mais difícil da frase do Guilherme é manter seu dinheiro investido por 10 anos. É você ter essa capacidade de comprar um ativo que vai ter volatilidade, ele vai continuar se movimentando para cima e para baixo, para o bem ou para o mal, mas se você comprar no patamar de taxa atual e carregar por 10 anos, você conseguiu ter um bom acúmulo do capital. Em um momento que se discute só CDI, poxa, acho que tem uma oportunidade muito legal aqui no mundo IPCA, IPCA+, títulos de isentos, títulos de infraestrutura. O desafio, mais uma vez, é quem tem paciência para ficar 10 anos no mesmo ativo. Outro jeito de ver isso, Guilherme Verso, é o seguinte: IPCA mais 6,92% na dívida do nosso país. Se a gente supor aqui uma inflação de 3,5%, provavelmente vai ser maior, né? Pelo que o mercado tá precificando. Mas eu tô sendo aqui... Eu tô ignorando o cenário, vamos supor. Tá bom. 3 com 3,5. Tá indo pra meta. Tô indo pra meta. Se der meta de inflação, eu tô falando de 10%, 10,5% de crescimento ao ano na dívida brasileira. Cara, esse negócio não dá. Não para de pé. Né? Então, assim, ou ferrou, né? Ou tem algum ajuste. Acontece alguma coisa. Aí agora, pode ser bem pior? Pode. E aí é aquilo que a gente ficou falando aqui o dia inteiro. Pô, se sai de 6,92, que foi o que o Guilherme colocou aqui, inclusive saiu, tá? E vai pra 7,5, etc, cara, vai olhar a tua conta lá, você tá perdendo dinheiro, amigão. Beleza? Aí é o famoso road to maturity. É isso. Leve até o vencimento, que é o que ele tá escrevendo aqui. Você vai garantir o seu 108% de ganho real, acima da inflação. Cara, tá show de bola. Vai multiplicar o capital por 2 vezes. Show, beleza. Só que você vai ter que aguentar essa volatilidade de curto prazo. É isso. Porque também ninguém sabe onde é o ponto que você... Pô, ninguém acerta. Nem gestor acerta, amigão. Nem o Stuberger acerta esse troço. Então, assim, é difícil. Agora, dito isso, existe o outro lado da moeda também. Se em 26 tem uma mudança de ciclo político que o mercado discute, de repente esse negócio sai de 6,90, 7 e pouco, para alguma coisa como 5, 5,5,
Se você multiplicar isso daí pela duration do ativo, dependendo do papel, meu amigo, você multiplica seu dinheiro por 2, 3, 4 vezes em 2 anos. Então, assim, tá aí. Joguei, larguei o microfone e saí andando. É isso, eu enxergo para esses dois cenários, né? Ou um cenário de fechamento, e aí, independente do governo, mas o governo que tenha compromisso fiscal, assim, botou aqui esse copo lá, esse copo falou que vai ajustar, vai controlar gasto, vai subir graças ao copo que teve uma boa comunicação. Então, o governo que sentar na mesa e tiver uma boa comunicação a respeito da trajetória fiscal do país, vai fazer com que essa B feche. Se o caminho não for esse, se o caminho for de um risco inflacionário, de tudo que a gente discutiu aqui, de talvez a política monetária deixar de funcionar, é um instrumento que vai te proteger da inflação. Não vai ser o CDI, vai ser o IPCA+. Perfeito, muito bem. Zeramos os posts? Zeramos o ano, olha só. Zeramos o ano, mas antes... Dica cultural, Davi Fontinelli. Bom, para fechar o nosso último programa de 2024, minha dica hoje não é de mercado, é uma dica sobre filmes. Até para aproveitar, né? Período de férias aí, pessoal em casa, casa de praia, enfim. Mas, por favor, né? Eu tava refletindo, não vou falar sobre um filme especificamente, mas uma maneira de você encontrar filmes. Não sei se vai ser óbvio, né? Mas eu achei que de ser válido de falar aqui, do IMDb, que é um site, um banco de dados sobre filmes, que tem como uma das principais ferramentas uma nota, né? A nota do IMDb, que é baseada, eu acho que é voto popular, mas assim, é uma base super acurada. Eu particularmente me baseio bastante por ali, e tem vários filtros, né? Por gênero, rankings, anos de lançamento, enfim. Acho que para você achar bons filmes conforme categorias, o site do IMDb, o aplicativo, enfim, é uma ótima indicação. Ali um bom filtro. Qual que é a nota que você usa ali? 7,5, 8? A partir de 7 já é... às vezes um 6,8 ali, a depender da propaganda, dá pra ver. Vai bem, E o 8 ali, ó, de 8 pra cima, aí é geralmente muito bom, né? É que tem casos que, tipo assim, é um filme muito aclamado pela crítica, que você assiste assim, puta... Mas... Esse negócio de pontuação é difícil também, porque vai um negócio de gosto também. Não, mas cara, é ajuda, bem mas é acurado. bom. É uma boa referência o MDB. Dá uma ajudada. É uma boa referência. Um guia. Boa. Leitura de final de ano aqui no nosso grupo do Quarteirinhos do Condado. Eu não sou daquele pai que gosta de botar, sei lá, galinha pintadinha, essas músicas infantis. Não, se botar o Leozinho do meu lado aqui, ele me janta em matemática. Eu gosto de botar uma musiquinha mais legal pro Leozinho ouvir, sabe? Um rock and rollzinho e tal. E aí, poxa, eu fui começar a fazer uma introdução de Beatles com ele e tem aquele livro de biografias infantis e eu peguei a biografia do John Lennon. E aí botei a biografia do John Lennon pro Leozinho ouvir, então... Qual é o teu plano? É presidente do Brasil? Não, o plano qual que é? Eu só queria ouvir músicas legais em casa, então agora a gente escuta Yellow Submarine feliz. Ele canta Yellow Submarine e ele lembra do John Lennon e tal, ele faz a conexão, Nova York, então... Ferrou. A música lá em casa tá legal e graças à biografia do John Lennon infantil, obviamente a biografia infantil, né, a versão adulta é um pouquinho mais pesada, sim, mas a infantil é super leve. Então, para os pais que querem que seus filhos ali tenham um pouquinho mais de interesse em Beatles, ajuda bastante. Esse moleque daqui a pouco é gestor de fundo, com 13 anos, vai estar operando. Cultura. Bizarro. Bom, a minha dica vai ser caseira, né? Porque, fim de ano, igual o Davi falou, tem o especial nosso de fim de ano, Tchau de Tchado, foram 3 episódios. A gente entrevistou Andrew Ryder, da WHG, contou a história de vida dele inteira, falou um pouco sobre fazer global no Brasil... Né, contou um pouco dos bastidores da própria WHG, etc. Bem bacana o papo. Ele tem uma história bem peculiar, porque começa com a história do pai dele. Bem legal, então acompanhem. A gente entrevistou o Coppola também, que é aquele gestor bem diferentão, que é o gestor trader e tal. Uma história diferente também de mercado das antigas, que a galera gosta muito. Ele que trabalhou com o Alfredo, que também foi no programa, no Tchau de Tchado, que foi um episódio que fez muito sucesso. Então a gente pegou uma outra perspectiva, e um cara que, eu gosto muito dele, Thiago Cunha da Ace, foi no Stock Pickers também, que cara, gente boa, pelo amor de Deus, nota 1 milhão, foi lá, cara extremamente humilde, gente boa, inteligentíssimo,
fez um papo muito bacana também de contar a história dele. Ele rodou muito por várias casas, viu vários cenários de mercado também. A gente falou um pouquinho do cenário atual. E a Ace, que é uma casa que tem passado por um momento diferente, porque a gente falou, putz, M&A não é óbvio e tal. A Ace foi lá e comprou a Grow, que é do Thiago. Até agora tá funcionando. Foi lá e comprou também uma gestora Quant, que também até agora tá funcionando. Então, assim, caso diferente, peculiar aí de uma casa que tá indo super bem nesse ambiente. E Thiagão, super gente fina, os 3 episódios, acompanhem. Vai ser a série inteira do Tchado é Tchado até o final do ano. Esse foi o último Carteiros. Obrigado. Nos vemos em 2005. 2025. Não vamos voltar no tempo ainda não. Embora talvez fosse melhor. Davizão, valeu. Valeu. Tamo junto. E até. Nando, eu não quero nunca mais te ver, tá? Eu vou me demitir no final de dezembro, no dia 30 eu me demito, eu não quero mais olhar pra sua cara. E no dia 1 tá recontratado. E no dia 1 tô recontratado. Brincadeira, Nando Insta, muito obrigado. Esse programa não seria absolutamente nada sem você. Afinal de contas, eu posso falar por mim e por Stetson, somos grandes idiotas, né? Então você corrige tudo isso aqui. Muito obrigado por manter esse programa vivo. Tanaka, valeu, não tá nem mais aí? Tá aí? Que beleza, Naka! Que saudade que eu tava de você, garoto. Muito obrigado a toda a equipe Família Stock Pickers. Vocês da nossa audiência, vocês fazem isso aqui existir. Essa é a verdade. Se não tivesse audiência, a gente não tinha mais programa, não tinha mais canal. Ninguém não tava empregado mais, tava todo mundo na rua. Entendeu? Vocês fazem isso aqui, então muito obrigado por acompanharem todos os nossos programas, darem todo o apoio ao longo do ano. O seu like faz a diferença, você se inscrever no canal faz a diferença, se ativar o sininho faz a diferença, você compartilhar os nossos conteúdos com a galera faz muita diferença. Isso aqui é a nossa vida, turma, ajuda nós, entendeu? Gostou? Se não gostou, não precisa também, mas se você gostou, faz um esforcinho, dá o like, compartilha, comenta aqui, dá o seu elogio, que isso ajuda muito o canal. Ano que vem estaremos juntos novamente. Um beijo. Tchau!